o eu lírico continua cantando. Com a folha eu aprendi como se deve cair. Aqui talvez pese a interpretação de que um daqueles que chega na festa é alguém que é dos gentios, não é? Dos que estão pelo caminho, que são convidados pra entrar, até forçados a entrar algumas vezes, né? É uma pessoa que tá já acostumada a estar por fora, a tá no chão, né? Uma folha que cai é uma folha que não faz mais parte da árvore. Uma folha no chão é levada por qualquer canto, é desprezada pelos que passam. Pode ser até pisada, né? Como se fosse parte do próprio chão. Aqui o eu lírico, ele aprendeu a cair, sabe? Igual folha, ele não é ninguém importante, ele não é ninguém que receberia a atenção, ele é, sabe, é uma folha no chão. Só que ele aprendeu como? E agora, com as mãos estendidas. Ele aprendeu a cair com as mãos estendidas, né? Com a folha eu aprendi como se deve cair. Você quer me levantar e diz que aqui é meu lugar. E agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar e diz que aqui é o meu lugar. Bom, havia um lustre no chão e uma folha que cai. A ideia de queda aqui evoca tanto a festividade, que não está acontecendo, e o indivíduo que caiu, não é, no meio do caminho, no meio da estrada. O que parece fazer uma correlação poética aqui, de que a queda daquele que está pela estrada, na verdade, é o que mantém o lustre no chão. O lustre só vai ser erguido para a festa acontecer quando aqueles que estavam caídos entrarem também nessa mesma festa. Mas esses que caíram agora estão com as mãos estendidas. E aqui, de novo, fica meu dúbio pra mim. E agora, com as mãos estendidas, você quer me levantar. Quem tá com as mãos estendidas? É a folha que caiu ou é o celebrante que tá nos puxando pra cima? Pra mim não ficou claro a quem se refere. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo? Que a dubiedade pode ter sido intencional? Talvez sim. O que deixa a poesia muito melhor nesse sentido. Você tem tanto aquele que cai aprendendo a cair com as mãos estendidas, então você é alguém que vai ser levantado. É arminiano isso? Talvez. Ou então existe uma reversão aqui e o celebrante se abaixa e estende os braços pra pegar esse que era a folha caída. Nesse caso, o celebrante chama o marginal, o rejeitado, o excluído, o mulambento. Aquele que não estaria dentro da festa. Quem, em sã consciência, então rejeitaria o convite para uma festa como essa? Os ilustres não somente fizeram isso, como os ilustres também espancaram os servos que foram convidá-los. O ilustre, que aprendeu a estar no teto, agora tá no chão. A folha que se acostumou a cair da árvore foi levantada. Vê só que dualismo interessante. Aqueles que deveriam ser os ilustres, os judeus. Eu vim para os meus e os meus não me receberam, disse Jesus. Aqueles que era o povo escolhido, eram lustre, estavam no chão. Caíram como lustre, quebraram. Mas aquele que caiu como folha, não caiu pra morte, caiu justamente pra ser erguido e levantado. Como uma criança que às vezes pega uma folha no chão e brinca com ela e coloca num livro e guarda aquilo pra sempre. O lustre que aprendeu a estar no teto, agora tá no chão. A folha que se acostumou a cair de uma árvore foi levantada. O celebrante viu o ilustre e a folha, ambos caídos. O ilustre se espatifou. É o estardalhaço da queda. O que diz Romanos 9, 10 e 11 sobre a queda do judeu. O vidro quebrado se espalha pelo chão. O metal das hastes ressoa. É um barulho alto, é um caos. Por outro lado, a folha cai. E ninguém repara, porque é normal que folhas caiam. E o celebrante, vendo a queda da folha e do lustre, surpreende. Porque ele não se abaixa para pegar o lustre e colocá-lo no alto novamente, mas escolhe pegar a folha desprezada. Nesse banquete, os lustres se espatifam. As folhas são colhidas. Existem mãos estendidas. O celebrante quer me levantar. O celebrante diz que aqui é o meu lugar. Aqui, o eu lírico olha em volta e diz: eu não tô no lugar que é meu. Eu não pertenço a essa festa, mas o dono da festa diz que essa festa é minha. Com minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas. E essa festa é minha? Com minhas roupas, com as minhas falhas, com as minhas brigas. Aqui talvez haja o que pra mim é meu grande problema com essa música. Iago, é porque o Zé Pelito... Não, calma. A música diz que aqui é o meu lugar com minhas roupas, minhas falhas e minhas brigas. Aí eu começo a ter um problema porque, mesmo que haja poesia, eu acho que a poesia tem que tomar cuidado pra ela não ser tão diretamente oposta ao que diz expressamente o texto, mesmo que seja aplicado num sentido diferente. Lembra aquela polêmica do és Deus de perto e não de longe? Os autores não tinham a ideia de escrever um texto que diz que Deus é Deus de perto e de longe. Tá na Bíblia desse jeito. Deus é Deus de perto e Deus de longe. E aí, em outro sentido, em uma outra aplicação, eles dizem que Deus é um Deus de perto e não de longe. Querem dizer uma outra coisa, diferente do texto bíblico. Mas isso gera um tipo de ruído altamente desnecessário. Porque você tá usando uma fraseologia muito próxima de uma fraseologia que tá no texto bíblico. Aqui, por mais que seja em outro sentido, Deus me recebe nesse banquete com as minhas roupas, com as minhas falhas, com as minhas brigas. Ou seja, mesmo com minhas falhas, os meus pecados, os meus defeitos, eu sou convidado para esse banquete. O verso tá dizendo uma coisa totalmente oposta ao que diz a parábola, né? A parábola do banquete diz que o rei, ao entrar para ver os convidados, percebeu um convidado que não estava com vestes nupciais. Ali dentro da parábola é o sentido de vestir as roupas, né, da fé, de crer em Cristo, ir a Cristo genuinamente. O rei repreende o homem por não estar vestido para a festa, o homem emudece,
O rei ordena que ele seja amarrado e lançado onde há choro e ranger de dentes. Ou seja, quando o texto diz que tu me aceitas, né? Aqui é o meu lugar com minhas roupas, com minhas falhas e minhas brigas, pra mim é o grande ponto fraco da letra de Aue. Uma vez que é feito o convite, o convidado não tem desculpas pra não trocar suas roupas, pra não se arrumar pra estar na festa. A parábola não ensina que o convidado troca de roupa pra ser convidado, ou com a expectativa de ser convidado. E eu tenho certeza que essa é a intenção do Marco e do Daguia quando escreveram, não é, essa canção. Mas o convidado que não esperava ser chamado, que foi chamado mesmo com as suas roupas, troca de roupa. Troca de roupa porque foi chamado. Porque entende que o rei merece honra e que o banquete não é lugar de confusão, mas de ordem por causa da autoridade de quem o chamou. É uma festa, é um Aue no sentido positivo, mas não é um Aue no sentido negativo, não é um caos, uma desordem. O significado da parábola não é que a gente tem que fazer por onde ser chamado. Então, nesse sentido, a gente é chamado com as roupas que tem. Mas a partir do momento que a parábola usa a metáfora das roupas pra falar da fé em Jesus, é muito ruim que a canção use a parábola da roupa pra falar de uma outra coisa que não a fé em Jesus, e aí você gera uma desconexão muito grande com a sua própria intertextualidade. Essa incoerência de intertextualidade faz com que, pra mim, esse verso em particular caia muito mal nessa música. E aí eu que ouço a música, tenho que ouvir tendo que fazer uma adaptação mental, assim, não, beleza, o texto que eles estão fazendo referência diz isso, mas eles estão usando roupa aqui em outro sentido. Se você tem boa vontade com a banda, quem canta, você às vezes aceita isso em nome de uma música que você gosta. Mas no caso, sabe, se você tem muito disso numa música, você acaba perdendo interesse às vezes de ouvi-la. Me chama a atenção que ninguém, repito, ninguém reclamou disso na análise da música. E pra mim sempre foi o grande problema dessa música na minha cabeça. Mas tudo bem, aí sou eu e minha loucura. Voltando pra parábola, o que a parábola diz pra gente não é que a gente tem que fazer por onde ser chamado, mas que a gente entende que o chamado implica responsabilidade, implica reverência, implica santidade a partir desse convite. Só participa quem tem vestes nupciais. Isso é muito claro na parábola. Só participa do reino quem anda em santidade, e isso é claríssimo no Novo Testamento. É claro que Deus prova do seu amor pra conosco, tendo enviado o seu Filho pra morrer enquanto ainda éramos pecadores convictos. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Deus escolheu nos amar enquanto éramos maltrapilhos, feridos, fedidos a suor do pecado que estava incrustado em nossa pele, encardidos de iniquidade. É assim que ele nos chama, mas não é assim que a gente permanece. Quando a música canta, disse aqui é meu lugar, com as minhas roupas, minhas falhas, minhas brigas, gera uma ambiguidade muito desnecessária pra mim. É a ambiguidade de como somos chamados pelo rei e de como devemos permanecer no banquete para que ele não se torne um Aue, no pior uso da palavra. Paulo exorta aqueles que foram vivificados pela fé a se despirem do velho homem e a se revestirem de novo homem. Da mesma forma que o rei deixa subentendido que apesar de ter convidado os maltrapilhos, eles não deveriam permanecer com suas roupas no banquete. As roupas têm que mudar. Uma vez que a música se propõe então a ser um sermão cantado, essa ambiguidade gera confusão entre a forma como Deus nos justifica e a forma como ele nos santifica. Deus nos justifica a partir dos nossos trapos de imundície, a partir de nossas falhas, nossas brigas e nossas roupas imundas, mas Deus nos santifica, transformando nossas roupas, nossas falhas em acertos e nossas brigas em comunhão. Então é muito fácil ser profeta de obra pronta, né? Então assim, eu não sou coautor da música, mas você mete deu-me roupas pra vestir, pra que eu pudesse estar, sei lá, qualquer coisa assim, e pronto, você transmite a ação de Deus, de nos santificar, usa o que tá ali na parábola e estabelece o ponto da santificação que tá atrelado a entrar nessa festa com roupas dignas, né? Ah, Iago, mas você tá exigindo demais de uma canção também, né, Iago? E aí, tudo bem, se você não quiser analisar o texto, a letra com seriedade, aí a culpa não é minha. Mas se a gente tá tentando encontrar até entrelinhas de macumba na letra, vamos ver o que a letra realmente diz.